Então, você tem que equacionar o que eu quero deixar para o meu filho. Eu quero deixar o suficiente para ele ter uma vida boa, mas que ele precise trabalhar, que ele não fique um parasita de herança. Então, eu vou ter um planejamento sucessório. Então, parte da riqueza que tu constrói é para um planejamento sucessório. Outra parte da riqueza que você constrói é para você investir, doar e apoiar causas que você acredita. Eu estou falando o meu método, tá? Não sou dono da verdade. Então, eu pretendo investir, doar, gastar minha riqueza com causas que eu acredito. Podem ser causas sociais, podem ser causas espirituais, podem ser causas de qualquer natureza que faça parte daquilo que você acredita. Então, um segundo pedaço da riqueza que eu construo é para apoiar aquilo que eu acredito, para a humanidade, para legado que eu quero. E uma terceira parte é para eu desfrutar. Uma terceira parte é para eu desfrutar. Então, se eu, no meu planejamento sucessório, eu tenho 52 anos, pretendo viver algum tempo ainda na vida. Se eu já tenho equacionado o meu planejamento sucessório para a minha família, e já tenho equacionado o que eu estou disposto a investir e doar para causas que eu acredito, todo o restante dessa riqueza que eu construí e continuo construindo, eu ainda não consegui, eu não quero parecer arrogante, mas eu vou continuar a minha construção aqui, né? Eu ainda não consegui gastar mais do que eu produzo de dinheiro todos os anos. Eu ainda produzo muito mais do que gasto, mesmo com tudo que eu gasto. Mas ainda assim, se eu já fiz o meu planejamento sucessório, se eu já fiz o meu planejamento para apoiar ou doar dinheiro para as causas que eu acredito, 100% desse outro dinheiro, se sobrar no dia que eu morrer, é fracasso. O que eu quero dizer é o seguinte. Esse dinheiro tem que ser zero. Eu tenho que terminar a vida com zero. Porque se eu já fiz um planejamento sucessório, se eu já fiz um planejamento... É forte, né? Se eu já fiz um planejamento sucessório, se eu já fiz um planejamento de doação para as causas que eu acredito, qualquer dinheiro que sobre na minha conta no dia da minha morte é fracasso, é desfrute que eu não tive. Nesse ponto, o que significa dizer... A partir de uma fase da vida, e tomem cuidado para entender isso que eu estou falando, porque muito provavelmente você não está nessa fase, eu já estou. A partir de uma determinada fase da vida, a meta é terminar com zero. Então isso significa o seguinte, eu preciso transformar toda a riqueza que eu crio em alguma coisa que eu vou desfrutar. Então a partir desse ponto, o cálculo para mim agora não importa. Então eu comprei um avião, mesmo sabendo que se o dinheiro tivesse aplicado e eu estivesse fretando, seria mais barato, porque eu quero me dar ao luxo de ter a exclusividade que eu quero ter a disponibilidade na hora que eu quiser ter, a máquina que eu quiser ter, da maneira que eu quiser ter, custe o que custar. Então, eu entrei numa fase de um tempo para cá... Obrigado. Eu entrei numa fase de um tempo para cá, eu andei adquirindo várias coisas recentemente, que tem a finalidade... que é uma das finalidades que eu tenho na minha vida, que é desfrutar a minha vida ao lado das pessoas que eu amo. Então, agora, essa conta, que sempre foi muito importante para mim numa fase anterior, nessa fase agora, ela não é mais importante. Doeu, mas saiu. Doeu, mas saiu. Eu queria a resposta assim, 5 minutos para dar a resposta. Sabe por quê? Porque doeu nele. Ele já tinha o dinheiro. E é por isso que eu estava enchendo o saco aqui. Ele já tinha o dinheiro, mas não tinha a crença. Ele demorou a construir isso aí. Ele já tinha o dinheiro para fazer. Não, mas são fases, cara. Eu sei que é fase. É a fase que você dá o braço a torcer. Não, mas não é dar o braço a torcer. Não, cara, eu sei, por incrível que pareça, cara, quando você tem muita... Sabe aquele cara que junta dinheiro, junta? É importante o cara estar focado no acúmulo, entendeu? A transição do cara que junta para o cara pensar assim, agora o meu objetivo é torrar isso aqui, nossa, a transição é uma mudança muito radical, entendeu? Eu estava lá em Dallas. Tem um livro assim, Morra com Zero. Isso aí está influenciando muita gente. Eu só tenho um cuidado com isso aí, eu acho massa a história do Morra com Zero, eu só tenho um cuidado que eu quero dar para todo mundo não entrar por um caminho achando que esse caminho é a diversão. Tem um viés, às vezes, comunista de não querer deixar nada para filho, não deixar legado e resolver com isso, ou então doar toda a sua fortuna.
Eu tenho pensado diferente, tá? Só mais você ter uma causa que é automatizada e que faz gente prosperar. Eu sou mais você desfrutar a vida desde o começo, mesmo passando dificuldade. Porque depois, tendo muito dinheiro, você vai arrepender de cada coisa que você não fez. Tem um restaurante que eu tive covardia de levar a Carol, e no dia que eu prosperei, falei, vou levar, o restaurante tinha fechado, quebrado. Sabe, só se eu ir lá e montar o mesmo restaurante para dar o prazer para ela. Um dia ela falou, ontem eu entrei de sócio no loteamento do lugar onde ela queria ficar hospedada. Eu nunca tive coragem de ir lá. E tinha o dinheiro, mas não tinha crença. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem os códigos para prosperar, não há regra para nada, não. Agora, não seja um aventureiro sem os códigos para sair numa aventura querendo quebrar você vai quebrar. Isso aí não é isso que eu estou falando. Esse é o perigo quando a gente fala sobre esse assunto. Né? Eu vi que você tomou esse cuidado. Eu tomo muito esse cuidado porque, por exemplo, Pablo, eu lembro que eu abri minha empresa com um cheque especial de 12%, eu tinha 23 anos. E você não recomenda para ninguém. Eu não recomendo para ninguém, mas faria de novo. Pois é, mas se você recomenda isso, a pessoa surta, porque ela vai dar errado. Tem gente que surta, a gente precisa ter responsabilidade, mas foi o que eu fiz, é a minha história. Por exemplo, eu abri a segunda filial no cheque especial em São Paulo. E depois que eu abri a segunda filial no cheque especial, eu comprei um apartamento do cheque especial também. Aí viciou. E aí o que acontece? Não, aí depois eu, paguei geral. Eu me garantia. Vai fazer isso sem se garantir. Vai fazer isso sem vender. Eu gerava receita. Eu para contar esse tipo de situação, eu tenho muito cuidado. Por quê? Porque às vezes o cara ouve a gente falando aqui, cara, já sei, cheque especial. Aí se ferra. Você entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Você tem que ter a ferramenta. Eu fui um cara que cresci muito rápido, com 23, 24, 25, muito rápido. Entendeu? Mas eu tinha ferramenta. Eu tinha uma máquina de geração de receita, de venda. Sempre foi a minha fortaleza, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com esse ponto. Agora, sempre fui também muito matemático, né? Não faça uma dívida que essa dívida não se paga automaticamente ou não te obriga a trabalhar a ponto da energia que você está gerando com essa obrigação pagar essa conta automaticamente. Ou é você produzindo, uma tecnologia produzindo, ou um grupo de pessoas produzindo. Nunca faça isso. Mas o recado que eu dou, sendo alguém que aprendeu muito com o cara que está sentado aqui do lado, é que às vezes não precisa demorar tanto assim. Porque meu filho quer que eu compre um carro. Sabe qual conta que eu falo para ele? Ele quer uma Bugatti Chiron. Eu falo para ele, esse dinheiro no banco, por ano, é milhões. Então não faz sentido. Aí ele falou assim, mas tudo que você fala que você vai fazer, você faz. É só você querer fazer. O dinheiro é o de menos. E na cabeça dele, ele é treinado a pensar assim. Só que eu penso, o que eu vou ganhar de idade com isso? O que eu vou mostrar para o mundo? Eu vou ficar parecendo um jogador de futebol? Daqui uns dias vocês vão ver, vou lá e compro e vai dar tudo certo. Só que essa tem que ter uma lógica. Eu acho tem que ter propósito. Tem que ter propósito. Tem que ter propósito. Eu acredito que esse negócio de você viajar muito, acho que você equacionou isso. Equacionei. Porque você fez 27 viagens assim, mais outras que você vai fazendo e tudo. Por que é interessante ouvir isso? A minha decisão não pego mais filho em Guarulhos. Acabou. Você sabe o que me fez comprar meu jato? Foi um dia estar com a minha família e os meus filhos pequenos em Guarulhos. E aí eles falaram, senhor, nós erramos aqui sua passagem, agora você vai decolar lá de Congonhas. E como é que é? Eu vou entrar no avião aqui, você vai transferir para lá? Não, você vai de táxi. Aí eu fui, aí vocês falam, cara, vocês são frescos, o problema dele foi ônibus, o seu é táxi. É o dia da revolta. É o dia que você fala assim, ó, daqui para frente eu não vou fazer isso mais. O dia que você foi CLT, não foi também? Não, eu nunca tive carteira assinada. Nunca teve esse prazer? Não, nunca tive esse prazer. Eu tive, fiquei 13 anos com esse negócio. Eu fiquei 4 anos numa empresa, mas foi por fora mesmo. Foi por fora. O dia da revolta você fala, eu vou. Você sabia que o dia da revolta de alguns aqui é fechar o negócio que tem? Tem gente aqui que está esperando o negócio dar certo. Esse negócio não vai dar certo, ele tem que ser fechado. Sua cabeça tem que mudar para você falar, não tem um apego emocional a negócio. Tem gente que insiste no modelo de negócio errado. Já teve aula aqui hoje. Agora, o grande lance é o seguinte. Está cumprindo seu propósito? Está transbordando na vida dos outros? Sua vida está valendo a pena? Essa é uma grande questão que eu faço de pergunta para todo mundo que está assistindo. E eu quero te perguntar algo, Flávio. O que você sugere para as pessoas que assistirem isso aqui? Talvez o Marçal Talks aí mais longo. O que você sugere para a pessoa, na hora que ela desligar essa TV ou desligar esse computador,
que é um passo prático de alguém tão resoluto como você, de alguém que gosta de experiência como você? O que você acha que essa pessoa tem que fazer? Ela acabou de desligar isso aqui. Qual que é o conselho que você dá para ela? Vou dar 2 conselhos. Não fique só. Não fique só. Manter uma convicção que vai te levar para um resultado acima da média vai exigir que cada pessoa se desconecte do mundinho, né? Da boiada. Ela tem que se desconectar do fluxo comum. E isso não é fácil. Quem decide sair do fluxo comum vai ser criticado, vai ser zoado, vão te chamar de Elon Musk, entendeu? Enfim, o cara vai te zoar, vai dizer que o fulano agora quer ser o Elon Musk, entendeu? Vão te chamar, o cara quer ser empresário, está sendo manipulado pelos gurus da internet, você entendeu? Vai caçoar de você, entendeu? Então, o que acontece? Você sozinho, muito provavelmente, não vai conseguir. Então, não fique só. Não fique só. Tá? Segue as pessoas que você admira na rede social e se conecte, se possível, com pessoas que pensam diferente da maneira que você quer. Conselho 2, se você não tem necessariamente que seguir uma cartilha, você precisa ter coragem para você se desvencilhar da manada. Tem que ter coragem. Ou seja, se você se formou, se você ficar na CLT por 40, 50, 60 anos, o final da sua vida vai ser INSS. Então, você tem que entender, esse caminho vai dar para você os sonhos que você deseja? Esse caminho vai te dar a recompensa que você acha que você merece? Se a resposta é sim, segue aí. Se a resposta é não, você precisa fazer alguma coisa. Tem que ter o dia da revolta. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa criar o seu próprio negócio. E aí a ferramenta inicial para criar o próprio negócio é aprender a vender. Você precisa aprender a vender. Se você aprender a vender, você está um passo mais próximo de ter sucesso no seu próprio negócio. Flávio perdeu todo o dinheiro dele. O que ele faz amanhã cedo?